Direto de Dourados, do interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que você pode ir na padaria e pedir um pedaço de sopa. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu sei falar inquérito penal em Guarani. E aqui é Vinícius de Almeida e até hoje não entendo Dark. Eu sou o professor Fernando Machado e eu nasci em Amambai e eu não tenho culpa disso. Pessoal, vamos lá, começando o nosso podcast. E antes de começar, nós precisamos que você nos dê um apoio, que você nos siga nas redes sociais, porque nós não temos nenhum tipo de patrocínio. Então vá lá, Direito do Mato, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. E se quiser também mandar a sua contribuição, a sua participação, pode mandar aí no nosso e-mail, né, direitodomato@gmail.com. Fabrício, acho que o que nós estamos aqui mais esperando é saber qual é o assunto do nosso podcast de hoje. Então, mate a nossa curiosidade e nos diga qual é o nosso assunto. Eu tinha que ter perguntado pro Vinícius essa parte, mas tudo bem, Fernando, segue daí. Não, ficou massa. Então acho que eu perdi o roteiro aqui, mas não tem problema. Continua de onde eu parei. Quer eu? Vai. Então, beleza. Bom, só quero fazer uma pequena observação aqui. Pô, Amambai, se duvidar, foi a primeira cidade com plano diretor aqui do estado, pô. Amambai é que você tem que pensar em Amambai como a região da Grande Amambai, né? Que envolve ali toda a região metropolitana. Então, por conta disso, é que há toda essa projeção em âmbito nacional, internacional e no Mercosul. Eu vi o Mato Grosso do Sul em desenvolvimento até o fim. Mas vamos lá. Então, Fabrício, qual que é o tema aí que a gente tem de pauta hoje? Hoje nós vamos falar sobre um amor de matar, né? Um doce de pessoa, um relacionamento de candura. Sobre o caso da deputada Flor de Lis e o seu marido que perdeu a vida numa trágica situação. Marido e filho, né? Não, foi só o marido, né? Não, foi só o marido. Era filho também, não era? Adotado? Então tô perdido. Não, são 55 filhos, né? Então, se a gente for definir qual filho foi, vai acabar o podcast e não terminou o programa ainda. Bom, pessoal, eu vou fazer um resumo da situação para a gente poder chegar aqui, tá? A deputada Flor de Lis era casada com o pastor Anderson do Carmo, tá? E ela foi denunciada, tá? E virou ré e vai responder como mandante do assassinato do seu marido, pastor Anderson. 6 filhos e uma neta já estão presos. 6 filhos da Flor de Lis e do Anderson e uma neta já estão presos por conta desse crime. Tá? A Flor de Lis não foi presa porque é parlamentar, deputada federal, tem imunidade, então teria que ser em flagrante. Então, ela é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, cruel e sem dar chance de defesa à vítima, tentativa de homicídio, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Então, a juíza do caso deu 24 horas para a Flor de Lis entregar o passaporte, inclusive o passaporte diplomático. Então, do Brasil, ela não pode fugir, tá, pelo aeroporto legalzinho. Tá? Foi enviado cópia para a Câmara dos Deputados. Tá? Outras 10 pessoas foram denunciadas à justiça, 9 delas tiveram a prisão decretada, 7 são da família. Então, tem uma neta presa em Brasília, 6 filhos, entre eles os únicos 3 biológicos da deputada. A Flor de Lis tem, junto com o pastor Anderson, 55 filhos, né, entre legítimos e adotados, tá? E ela convenceu os filhos a participar da trama, financiando inclusive a compra da arma do crime. Pouco tempo depois do assassinato, um dos filhos biológicos confessou ter feito os disparos. O pastor foi morto no dia 16 de junho a tiros, tá? Quando a deputada disse que ele tinha sido vítima de assaltantes. Olha só. Tá? A investigação revelou intrigas, brigas, mentiras, e a polícia e o Ministério Público concluíram que o pastor foi assassinado por causa de poder e dinheiro. Ele controlava toda a parte financeira da família e ainda as carreiras políticas, religiosas e artísticas da Flor de Lis, situações que incomodavam não só a deputada, mas também os filhos mais próximos dela. Então, já tinha nos autos, eles verificaram várias tentativas de contratar pistoleiro, matador profissional, tá? E alguém que não gostava dele para executá-los. Então, até em outubro de 2018, tem uma mensagem da Flor de Lis para um dos filhos, dizendo: vamos por fim nisso, me ajuda, até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio?
E, depois de ser denunciada, a deputada celebrou um culto e há uma semana atrás, ela teria escrito, há 2 semanas atrás, na verdade, teria escrito que parte dela morreu junto com você, né? Ou seja, o seu antigo esposo agora morto, né? História maravilhosa, né? A realidade é bem melhor que a ficção. Não tem filme melhor que isso. Fernando, você que é nosso quase teólogo, o que a gente pode tirar disso? Tirando a parte, gente, do direito penal, que essa aí todo mundo já sabe. A parte do direito penal aqui não nos cabe, né? Mas se fôssemos analisar do ponto de vista teológico, poderíamos dizer que esse é um exemplo clássico, né? De manobra do inimigo, né? O inimigo, ele acabou atingindo essa família e ocorreu essa tragédia, mas aqui não é o nosso objetivo falar sobre questões teológicas, né? Vamos deixar aí as armadilhas de Satanás para outro momento e vamos falar sobre os aspectos jurídicos que envolvem esse caso, né? Então é um caso que nos chama a atenção por várias circunstâncias, porque nós temos aí vários desdobramentos e até por conta disso é interessante tratar sobre esse assunto aqui no nosso podcast, né? Então o primeiro ponto que nós poderíamos destacar seria uma questão previdenciária, né? Olha aí, né? Identificando uma questão previdenciária em toda esta trama aí que o Fabrício narrou para nós aqui na sua primeira leitura de hoje. Com relação ao aspecto previdenciário, a vítima era pastor, né? E o direito previdenciário, ele possui uma classificação específica de segurado para o chamado ministro de confissão religiosa, que é o pastor, que é o padre, que é o monge, que é aquele que se dedica é o cooperador, é o presbítero, aquele que se dedica às atividades religiosas, o obreiro, né? É importante mencionar que essa atividade, ainda que ela seja uma atividade remunerada, subvencionada pela entidade, pela instituição religiosa, ela não caracteriza vínculo de trabalho, uma vez que ela é uma atividade considerada uma atividade vocacional. Então, mesmo que haja uma ajuda de custo, não há nesse caso caráter remuneratório. Desse modo... Então não registra carteira? Não, ele não tem carteira, não tem registro em carteira. Interessante, cara. Para que o religioso, aquele de vida consagrada, né, para que ele tenha uma proteção previdenciária, cabe a ele a figura do contribuinte individual, que seria equiparado ao trabalhador autônomo. Então ele pode contribuir, ou mesmo a entidade do qual ele está vinculado pode recolher a contribuição para ele, mas na condição de contribuinte individual. Por exemplo, que seria ali ou 20% se fosse em valor maior do que salário mínimo, ou 11% se optasse pelo plano de inclusão previdenciária simplificado apenas sobre o valor de um salário mínimo, né? Então são essas as opções. E por conta disso, é muito comum que muitas vezes, ao final de toda uma vida dedicada a uma instituição religiosa, aquele ministro de confissão religiosa, ele acaba tendo sérias dificuldades, dependendo depois de filantropia para sobreviver, porque ele não é enquadrado, por exemplo, como empregado cuja contribuição seja obrigatória, né? Então compete ou a ele ou à instituição fazer o recolhimento. Pelo que nós vimos das notícias, a vítima era pastor. Sendo pastor, então ele enquadraria-se no artigo 9º, inciso 5º da Lei 8.213, de modo que ele poderia ser, então, um contribuinte individual. Se ele fosse o contribuinte individual, os seus dependentes, eles podem ter direito à pensão por morte, né? Porque se ele é um segurado da Previdência Social, o seu dependente tem direito à pensão por morte. Nesse caso, nós teríamos que analisar duas situações. São os 2 requisitos principais da pensão por morte. Um deles é a qualidade de segurado. Então, inicialmente, analisar se a vítima, o pastor Anderson, né? Esse era o nome dele, o pastor Anderson, se ele estava contribuindo com as contribuições em dia junto ao INSS, ou pelo menos estava dentro do chamado período de graça, que é aquele período de 12 meses que a pessoa permanece vinculada ao INSS, mesmo que não esteja recebendo, mesmo que não esteja contribuindo efetivamente. Se ele então mantinha a sua qualidade de segurado, os seus dependentes poderão requerer o benefício de pensão por morte, desde que eles comprovem a relação de dependência. Essa relação de dependência, ela envolve cônjuge, pais,
irmãos não emancipados até 21 anos, filhos, enteados até 21 anos, nos chamados dependentes presumidos e nos dependentes que precisam de comprovação. Quem é o dependente presumido? É o filho e o cônjuge, né? Esses são os dependentes presumidos. Essa pessoa sempre, esse dependente sempre terá direito ao benefício. 55 filhos. E eu lembro que tinha antes esse problema na legislação em relação ao adotado. Isso mudou? Não mudou ainda por conta da não, o filho adotado, legalmente, ele não tem nenhuma distinção com relação ao filho biológico, não há nenhuma diferença. A única diferença que existe se refere ao menor tutelado ou enteado, aquele que não tem a vinculação direta, mas vive às expensas do segurado. A diferença é que o menor tutelado e o enteado, ele tem direito desde que ele comprove a relação de dependência. Nesse caso, ele não é equiparado ao filho menor de 21 anos. Aqui, daí, como o professor Fabrício lembrou, né, os 55 filhos, né? Então, seria uma situação interessante analisar aí a relação do segurado instituidor, que é a pessoa, o de cujos, a pessoa que faleceu, né, com esses 55 possíveis dependentes, né? Como, ao que tudo indica, nenhum deles era filho biológico do segurado instituidor, então seria, e se fossem eles enteados ou menores tutelados, porque pelo que as notícias mostram, muitos daqueles supostos filhos, eles não tinham a regularização do ponto de vista ali da formalização da adoção, seriam então menores tutelados, seria necessário então a comprovação dessa dependência. Poderia-se chegar à situação de ter aí 55 dependentes, desde que todos eles comprovassem os requisitos necessários, né? Ia sobrar alguma coisa para alguém receber alguma coisa nisso? Olha, pode ser que sobre, né? Então nós teríamos que fazer um seguinte cálculo, né? Primeiro nós teríamos que verificar a situação da cônjuge, da companheira, né? Que é que, ao que tudo indica, mandante desse crime, né? A legislação previdenciária, e somente em 2015 ela trouxe essa previsão, porque até 2015 aquela pessoa que contribuía para a morte do segurado tinha direito de receber o benefício, porque a legislação previdenciária era omissa nesse ponto, né? Então, se você fosse lá e matasse o seu cônjuge, você ainda poderia receber a pensão, né, caso ele fosse segurado da Previdência Social. De 2015 para cá, a situação não é mais possível, né? Então, aquele que for condenado criminalmente com um trânsito em julgado, como coautor, autor, partícipe de homicídio doloso ou de tentativa, né, contra o segurado, ele é excluído do rol de dependentes. Então, se a deputada Flor de Lis ela for considerada culpada, após o trânsito em julgado da sentença, ela é excluída da relação de possíveis dependentes. Portanto, ela não teria direito de receber a pensão. Restariam do outro lado, então, os talvez 55 enteados ou menores tutelados que poderiam ratear esta pensão, né? Como é que seria feito o cálculo, né? Aqui nós temos que aplicar as regras que vieram a partir de alterações na legislação previdenciária. Não está fácil trabalhar com direito previdenciário porque nós temos tido mudanças significativas aí com frequência na legislação previdenciária, né? Bem-vindo ao time. Mas eu melhor que a outra, né? Não estou aqui para reclamar, né, da minha vida, e sim para trazer um pouco de conteúdo. Então, nesse caso, nós teríamos que fazer o cálculo da seguinte maneira. A pensão por morte, hoje, ela é calculada através da aplicação de um percentual sobre um valor de uma pensão por incapacidade permanente que a pessoa receberia na data do óbito. Professor Fernando, eu não entendi nada do que você me falou. Tenha calma. Na prática, então, você calcula uma aposentadoria para a pessoa. Essa aposentadoria é calculada através de 60% da média das contribuições, mais 2% a cada ano de contribuição. Então vamos fazer aqui um cálculo rápido. O professor Fabrício aqui, ele quer saber o valor que seria recebido, né? Que é a calculadora, vamos Fernando? Imaginar aqui. Não, porque eu nem na calculadora eu consigo fazer a conta, depois eu vou passar vergonha aqui. Então imagine aí que a média de contribuição dele foi de R$4.000. Essa é a média da sua contribuição apurada. Desse valor... Tá fácil a vida de pastor, não. Caso ele tenha 10 anos de contribuição, ele vai 10 anos, vamos pegar um outro exemplo, né, que 10 anos não vai dar um exemplo muito legal.
Vamos pegar 25 anos de contribuição, vai dar um exemplo melhor. O cálculo será feito 60% da média dos 4.000, mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos. Entendeu, professor Fabrício? Entendeu, professor Vinícius? Até qual limite? Assim? Aí não tem limite. Não tem limite, né? Mas, perdão, tem limite que é o teto da Previdência, né? Que daí seria ali 6.100 e poucos reais. Tá. Explica de novo aqui, que me perdi nessa parte aí. Acho que até eu já estava me perdendo aqui, mas vamos explicar. Então, a pessoa vai receber 60% da média, 60% da média, mais 2% a cada ano que passar dos 20 anos. Como ele tinha 25, passou 5 anos, né? Então, mais 10%, certo? Certo. Então, 60% mais 10%. Significa, então, que o valor da aposentadoria seria 70% dos 4.000 da média. Que vai dar exatamente, eu vou fazer de conta que eu estou passando para vocês, porque eu não sei fazer a conta, 70% de 4.000, né? Vai dar ali... Vai dar um número bom. 2.800, né? 2.800, né? Deve ser. R$2.800. Isso. Professor, então a pensão por morte será R$2.800? Ainda não. Por quê? Porque desse valor, a pensão por morte é paga da seguinte forma: 50% do valor da média, mais 10% a cada dependente, até o limite de 100. Não entendeu, né, professor? Agora fudeu tudo. Então você pega 50% desse valor, 1.400. 1.400, mais 10% a cada dependente, até o limite de 100%. Né? Então, nesse caso, 55 dependentes, você teria um valor altíssimo, né? Mas aí não, você vai limitar a 100%. Então, nesse caso específico, a pensão seria de R$2.800, dividido em 55 dependentes. Caraca. Seria esse o valor seria esse Mas valor todos os dependentes têm direito? Aí nós teríamos que olhar caso a caso. Independente de idade. Não, Mas teve uns não. que contribuíram também, né? Exato, então você teria que analisar aí, alguns dos dependentes teriam contribuído para o homicídio, outros dependentes não comprovem a relação de dependência, talvez não comprovem. No caso dos filhos, a idade máxima é até 21 anos, então os que têm mais de 21 anos, eles não seriam. Então, possivelmente, nem todos iriam receber, né? Talvez dos 55, apenas uns 39, né? Seria ali um pouco menos, né? Já melhorou um pouco. Mas mesmo assim, não gostaria eu de entrar com essa ação previdenciária, né? Porque você imagina a audiência para ouvir essas testemunhas, né? Então seria bem demorado, né? Cada uma leva 3, né? Testemunhas, né? Então nós teríamos uma audiência bem demorada, né? Você imagina fazer ela por videoconferência. Se fizesse ainda por videoconferência, né? Seria mais animada que uma aula de direito internacional, né? Por videoconferência, né? Estudar Incoterms, direito internacional, é maravilha. Então, basicamente é isso, né? Então, é uma situação aí, essa questão com relação aos filhos, eu busquei numa fonte confiável, né? Eu assisti aí um programa do Domingo Espetacular, né? Então, de acordo com o Cabrini 2020, eu retirei essas informações aí sobre essa relação familiar, né? E ainda nós teríamos questões relativas a um eventual testamento, né? Aí entra na parte de direito civil, aí eu encerro a minha participação, porque direito civil é algo total, é um universo paralelo, né? Mas assim, ainda os caras que tentaram matar e tal, eles continuam recebendo? Eles podem vir a receber a pensão ou não? Quando você ajuiza uma ação de pensão, existe a possibilidade da chamada habilitação provisória. Se você tem dúvida com relação ao direito de alguma das partes receber essa pensão, na ação judicial é possível pedir a habilitação provisória. O que acontece nessa habilitação? Você divide aquela pensão, porém a cota parte que seria recebida pela pessoa que está discutindo a sua dependência, ela fica depositada numa conta judicial. E lá, ao final do processo, definido se a pessoa tem direito ou não, então ou ela recebe ou então reverte para, se a pessoa não comprovou o vínculo, reverte para os demais dependentes, né? Aí seria a possibilidade de uma habilitação provisória. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que um desses menores tutelados ou enteados esteja sendo acusado de participação. Ele pode pedir a habilitação provisória, a cota parte que seria dele, seria ali 1,39avos, né, pensando ali que tivesse uns 39 discutindo, seria depositada em juízo. Ao final da ação
ao final do processo criminal, então ele poderia, então, se ele comprovasse ali a sua inocência, teria direito a levantar esse valor que foi depositado ao longo do processo. E no caso a Flor de Lis, comprovado que ela foi mandante, participe e tal, ela não recebe pensão daí. Ela não. Aí ela é excluída, perde o direito à pensão por ter contribuído de forma dolosa para o homicídio do segurado instituidor. Pelo menos isso, né? Pra ver que o crime não compensa, né, cara? Não dá mais pra receber previdência. Não, para receber previdência, o crime nunca compensa. Se você- Você depende do que a previdência vai te pagar para cometer um Se você crime. depender do INSS, o crime nunca vai compensar, né? Talvez tivesse um seguro de vida, pode ser, né? A previdência Dependendo do INSS, não de jeito nenhum. Vinícius, o que você tem para falar pra gente sobre esse caso, cara? Bom, então, acompanhando esse caso da Flor de Lis, eu li uma ementa de uma notícia que eu achei muito interessante. Depois eu peguei os comentários para ler. Isso é uma coisa que eu costumo fazer. E a ementa dizia mais ou menos o seguinte: caso Flor de Lis, 4 filhos presos, mas ela ainda está solta. E aí o pessoal lá nos comentários: isso é porque ela é deputada, isso é impunidade, blá blá blá. Quem vai julgar é o STF, a STF vai liberar ela. Só que não é bem assim, não é nessa maneira. A gente tem que pegar uma coisa chamada Estatuto dos Congressistas, que está previsto também no texto constitucional. E ele vai falar sobre como é que vai ser esse procedimento criminal em relação à Flor de Lis. E aí a gente toma como base o artigo 53 da Constituição. Daí a primeira coisa que vale a pena aqui eu trazer para vocês é o seguinte: a Flor de Lis tem foro de prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado, que é um jeito meio assim, não é o certo, mas eu entendo porque ficou... Porque acabou se tornando né? Historicamente não conseguimos. Mas em relação a isso, a Flor de Lis, ela vai ter foro prerrogativo de função. Isso mudou no final de 2018. O STF mudou o entendimento sobre isso. Na questão de ordem na ação penal 937. Nessa ação penal, nessa questão de ordem, o STF falou o seguinte: olha, de agora em diante, só tem foro prerrogativo de função, que significaria, no caso dela, deputado federal, ser processado e julgado no STF, só vai ter foro prerrogativo de função se estiver no exercício do cargo e o crime em tese praticado estiver em relação ao cargo. Se não tiver em relação ao cargo, não tem foro prerrogativo de função. Aí cabe ao juiz de primeiro grau e etc e tal. Então, nesse caso específico, por mais que a Flor de Lis, na época dos fatos, ela já era deputada federal, deputado federal, ela não vai ter foro prerrogativo de função, ela não vai ser julgada pelo STF. Só que o Estatuto dos Congressistas vai trazer uma coisa bem importante para eles, que é a ideia da imunidade. A imunidade pode ser material e formal. Nesse caso aqui, o que é interessante para a gente é a imunidade formal, que é aquela questão: ela pode ser presa e o processo vai continuar enquanto ela estiver exercendo o mandato de deputado federal? Isso é uma questão interessante. E isso está lá no artigo 53, parágrafo 2º até o 5º da Constituição, que vai trazer sobre isso. Aí o primeiro ponto é a questão da prisão. Inclusive até o Fabrício deu a notícia aí. Ela pode ser presa? Não. Em tese não. Apenas se praticar, apenas em prisão em flagrante em crime inafiançável. Aí nessa situação é possível. E nesse caso, se ela fosse presa em flagrante em crime inafiançável, a sua prisão deveria ser comunicada à casa onde ela pertence, que é a Câmara dos Deputados, que deveria decidir em 24 horas sobre essa prisão, soltar ou não. Mas não é o caso. Só que ainda a imunidade formal se estende a ela em relação ao andamento do processo. Em relação ao andamento do processo, se a gente consultar a Constituição no artigo 53, parágrafo 3º e 5º, o texto constitucional ele vai falar que pode a casa onde ela pertence sustar o andamento do processo, que é tipo assim, parar o negócio. Só que para isso acontecer, inclusive teve até uma notícia mostrando que a Flor de Lis ela mandou uma mensagem para os deputados do WhatsApp e tal. Para isso acontecer, o partido dela vai ter que apresentar um requerimento na mesa diretora lá da Câmara dos Deputados e
Quando apresentar esse requerimento, a Câmara meio que para em 45 dias para decidir sobre a possibilidade de sustar um andamento do processo. Só que tem uma coisa importante, por mais que, por exemplo, a Câmara chegue a decidir isso, não, a prescrição acaba... Suspende? Suspende. Porque a ideia é apenas, vamos dizer assim, não prejudicar o exercício do mandato. Mas isso é uma coisa bem interessante para se esclarecer assim, pro pessoal. A flor de lis, ela vai ter foro prerrogativo de função? Atual entendimento é que não. Nesse caso específico não, porque só pode ter no exercício do cargo em crime relacionado ao cargo, que é aquele negócio de propina, por exemplo, etc e tal. Ela pode ter o processo sustado, o andamento? Pode, desde que, conforme a Constituição, o partido apresenta um requerimento, a mesa diretora em 45 dias encaminha para o plenário lá da Câmara para decidir, e em maioria simples, decide o assunto. Então isso aqui é uma questão bem interessante que era para comentar sobre a Flor de Lis enquanto deputada federal nessa situação. Bom, mas e aí, Fabrício, o que você pode apresentar para a gente? Eu estava vendo, ela é do PSD, né, o partido do Kassab. Do Rio de Janeiro, né? Ela. O partido é nacional. Eu nem sei de onde que ela é, rapaz, para falar a verdade. É do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Inclusive, essa ação penal que eu comentei é do Rio de Janeiro também. Olha só. Eu acho que o partido não vai querer se meter nisso, né? Com tanta prova que tem nos autos, ele vai ficar de fora. Também fica complicado, né? Não, só para... Reforçando a questão de o crime não compensa, se a intenção deles era ter acesso a algum dinheiro e poder que o pastor Anderson podia ter de dinheiro, né, os autores do crime também estão fora, né, serão julgados, segundo o Código Civil, como indignos. Né, como indignos. A indignidade, ela decorre de fatos colocados pela lei. A lei diz, a indignidade são, né, excluídos da sucessão, né, herdeiros ou legatários, qualquer tipo de herdeiro, seja legítimo, testamentário e etc, né, e aí ele coloca ali 3 situações de indignidade, são excluídos da sucessão. Houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Então, quem mandou matar, tentou matar, participou no concurso de agentes ali como mandante ou de qualquer maneira para o homicídio do pastor Anderson, né, para o assassinato dele, está excluído da sucessão. Está excluído diretamente da sucessão. Essa é uma questão que depende da lei, né? Então, a lei coloca lá. E essa exclusão assim, automática? Ou, por exemplo, se eles aparecerem no inventário? A questão do inventário vai ser similar ao que acontece com a Previdência. Os herdeiros, todos os 55 mais a cônjuge, dependendo do regime de casamento, né? Aqueles que tiverem sua condição de herdeiro questionada por conta da exclusão, tá? O quinhão deles vai ficar separado. O que eles teriam por direito ficaria separado. A Flor de Lis é a cônjuge superstite. Cônjuge superstite. Eu sempre quis saber quem era o cônjuge superstite, então agora eu sei. A Flor de Lis. Isso, o cônjuge sobrevivente. Sobrevivente. O nome é porque o direito civil gosta de usar essas palavras, né? Tipo enfiteuse, né? Tem uns nomes. Enfiteuse. Fideicomisso, né? Fideicomisso. São coisas bonitas, né? Fidejussório. Não, só para confundir. Mas na verdade é que o pessoal não gosta de estudar e o pessoal do direito civil estuda pra caramba, né? Então é diferente, né, Fernando? Faz 2000 anos que não muda nada, né? É por isso que a gente decora. Não muda nada, Tem tempo, latim, né? Não dá tempo, né? Então é tranquilo para estudar. É fácil de estudar direito Quem civil. comprou um livro no século I tá usando ainda, né? Foram um par de princípios. De princípio, realmente. Tirando a parte da função social que muda a cada mês, dependendo do autor, o resto tá tranquilo. Mas como é que funciona a questão da Flor de Lis? Tem que separar o fato dela ser cônjuge e herdeira. Porque você tem o fato de ser cônjuge, você pode ser meeiro, dono do patrimônio em conjunto. Né? Nós temos 4 regimes de bens: separação, comunhão parcial, comunhão universal e participação final nos aquestos. Se for separação de bens, ela não é dona do patrimônio do marido.
Ela não é sócia no patrimônio do marido. Então ela não tem direito à meação, porque metade seria dela. Ela é só herdeira. E se for separação de bens, ela for só herdeira, comprovado que ela realmente foi a mandante, ela fica como indigna, excluída, não recebe nada. Se ela for cônjuge, dependendo do regime de bens, você tem que analisar. Universal, ela é dona da metade, ela é dona, proprietária, então você não tem como excluir a propriedade dela. Se for comunhão parcial, do patrimônio comum, ela é proprietária da metade, do patrimônio que é só do pastor, ela é herdeira. Aí consegue excluir da parte, né, do patrimônio particular do pastor o caso dela ser herdeira. E participação final nos aquestos semelhante à comunhão parcial, porque daí eu tinha que ter uns 2 programas para explicar esse regime de bens aqui. Então deixa eu complicar um pouco. E se, além disso, agora surge alguém com um testamento deixado pela vítima? O testamento, qualquer um de nós pode deixar por testamento metade do nosso patrimônio, porque a outra metade a legislação obrigatoriamente reserva para os herdeiros legítimos, herdeiros necessários. Cônjuge, descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, os outros 50% pode deixar em testamento para quem quiser, inclusive pessoa jurídica. Só não pode ainda deixar para cachorro. Isso aí é outra história. Isso é uma outra história que, se tudo der certo, eu vou ganhar e não vai conseguir os cachorros ganhar. Se fosse deixar para cachorro, lá em casa são 6, né? Então teria um inventário parecido com o da Flor de Lis, né? Mais ou menos em quantidade de herdeiros, né? Então é melhor não mesmo. É melhor não. Aí no caso, se esse herdeiro testamentário foi um dos que participou do crime, ele está fora também. Por testamento. Se ele não participou do crime, ele tem direito a receber aquilo que foi disposto no testamento, desde que respeitado aquilo que é dos herdeiros necessários. Respeitado isso, está tranquilo. E aí tem uma questão que confundem indignidade com deserdação. Foi deserdado. A deserdação também existe no direito brasileiro, mas é bem diferente de filme americano. Filme americano, o pessoal olha, faz um testamento, o filho não recebeu nada, né? Até a gente não faz muito testamento no Brasil por conta disso, né? Porque geralmente deixaria para o cônjuge, para o filho e etc. A deserdação é um ato feito por testamento, disposição de última vontade, para excluir alguém da condição de herdeiro. Mas daí o autor da herança, né, antes de morrer, tem que fazer isso. Então ele fica sabendo de alguém que fez alguma coisa e tal, e a lei diz também o que pode justificar a deserdação. Seria ofensa física, a deserdação de descendentes e ascendentes. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto. No caso, o filho da pessoa está tendo uma relação ilícita. Aí já aparece novela mexicana. Novela mexicana. No caso daquele senhor já dos seus 80 anos que casa com uma moça um pouco mais nova e o filho dele passa a ter relações com a sua esposa. Então, relações ilícitas porque, né, com o casamento, um dos deveres do casamento é a fidelidade. Se você quebra o dever de fidelidade, então aí há um ilícito civil, né? E a outra seria desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. No caso, né, do ascendente estar doente, não sei o que e tal, e com enfermidade, e o filho não ajudar em nada, nem aparecer, desamparo. Porque o desamparo não é só financeiro, né? Também é financeiro. Mas se alguém vai deserdar porque tem patrimônio, você deserda do patrimônio, né? Por isso que quem não tem nada, quem tem só uma barra forte e um gato, então ninguém briga pela herança. Então não tem problema, não tem por que fazer isso. Essa a questão da deserdação, né? Então, porque daí fica diferente. O autor da herança precisa, né, precisa se manifestar deserdando a pessoa. E pode ser contestado. É isso que eu ia falar. Mas essa manifestação é pública? Testamento, qualquer forma de testamento, né? No testamento público, cerrado, privado. Então, as formas de fazer o testamento, porque você tem que levar aquilo ali.
Mas tem como então contestar isso aí, né? Porque é uma imposição no final das contas. Tem como provar que aquilo não aconteceu. Por exemplo, não se relacionou com a madrasta, com o padrasto, né? Deu o amparo. Então tem como provar aquilo, que aquilo não é verdade para poder participar. Porque você está excluindo o herdeiro necessário, está excluindo um filho, está excluindo, né? Então você precisa fazer essa questão. Aí você tem a oportunidade de provar que aquilo não era verídico. E aí anular aquela cláusula. Então tem essa possibilidade. Agora a nossa querida Flor de Lis aqui, né, que tentou, Vai ficar um pouco difícil. ela ter acesso a isso, é o caso, por exemplo, da Suzaninha, né? Suzane von Richthofen. Ela matou os pais com auxílio dos cravinhos, né? Para ter acesso a toda a herança. E ela ficou sem nada, ficou tudo por mão. Ela foi julgada indigna, né? Ficou provado, está condenada. Afinal, ela já era para estar solta se não fosse tão famosa, né? Isso é verdade. E ela foi julgada indigna, então tá fora. Então, assim, não compensou previdenciariamente o crime, tampouco para ter acesso aqui ao patrimônio, né? Vai ficar de fora. Aí os outros 39 herdeiros de boa-fé, né, poderão ter acesso à maravilhosa pensão de não sei quanto para cada um, que eu já esqueci. Vai dividir. Eu também já esqueci, mas uma certeza nós podemos ter. Esse inventário vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, porque a briga vai ser grande, né? Eu imagino que esse não faz no cartório, né? Esse é só judicial. Vai ser judicial e vai ter gente para tudo que é lado. Vai ter advogado da neta, do bisneto, vai ter advogado dos filhos, vai ter filho querendo reconhecer a condição de filho, porque, assim como você disse, né? Teve filhos que ainda não foi formalizado a adoção, querer formalizar a condição de filho, como é que fala? De vínculo afetivo, social, para poder participar da herança. Alguns vão verificar primeiro se vai sobrar patrimônio para depois pedir para ser filho ou não, né? Eu acho que a primeira coisa que eles têm que fazer é isso, para ver se vale a pena a luta. Porque se dependendo do caso, não compensa nem o ITBI que vai pagar, né? Nem o ITCD que vai o ITCD, pagar. né? Não, o ITCD que vai pagar com relação a casa ou algum outro imóvel que tenha. Eu não conheço, mas eu acho que eles eram, né? Para poder adotar 50 e poucos filhos, tem que ter pelo menos um dinheiro para mistura um pouco melhorado, né? Sim, até porque não é uma condição obrigatória na habilitação da adoção, né? Mas Mas 55. Onde come 54, come 55, né? Mas onde come 2, não come 55, tem que conseguir. Tem que conseguir alimentar essa galera. Eu quero ver no sorteio do final do dia quem fica para lavar a louça. Tem que dividir em equipes, né? Tem que fazer equipes, né? Mais ou menos um revezamento. Rapaz, um dos irmãos tem que ser do RH, né? Só para poder organizar a escala, né? Mas, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, nosso primeiro episódio, com o caso da deputada Flor de Lis e as várias implicações constitucionais, previdenciárias e civis deste caso aí que gerou bastante repercussão e tende ainda a continuar repercutindo na imprensa brasileira. E ficamos à disposição aqui para receber indicação de novos temas, novos assuntos, perguntas, comentários, críticas. Se for mandar uma crítica, pega leve para não ofender. E também nos siga nas redes sociais. Precisamos lá do seu apoio no Instagram, no Facebook, no YouTube e o nosso e-mail direitodomato@gmail.com. Aqui falou o professor Fernando Machado. Então, eu peço novamente que realmente nos sigam nas redes sociais, compartilhem com os amigos, coloca no grupo do WhatsApp da família, da faculdade, etc., para a gente poder mandar esse podcast para o maior número de ouvintes possíveis e assim divulgar o nosso trabalho. Pretendemos, inicialmente, ter uma periodicidade semanal, um episódio por semana. A depender da aceitação, a gente pretende também aumentar a periodicidade. Ou até parar de fazer, né? Dependendo da aceitação. Né? Assim, o estímulo aí, né? Eu espero aumentar a periodicidade do que parar de fazer, mas tudo bem. Porque é um projeto interessante da gente discutir direito, lendo uma notícia, todas as repercussões, além do óbvio daquilo que a mídia passa, da questão, por exemplo, nesse caso, que era só penal. A gente vê outras coisas que podem surgir de um simples fato. E
Diga lá, Vinícius. Isso aí, então, reforçando o pedido, segue lá a gente nas redes sociais, dá essa força aí. E vamos manter um ritmo aqui no nosso podcast. Próximo episódio, uma outra notícia relevante, com perspectivas dentro do direito diferentes, nesse bate-papo aqui para tornar agradável tanto aqui para a gente como para você que está ouvindo. Então é isso. Como é o nosso primeiro, a gente não sabe como terminar isso aqui. Eu penso que a gente continua conversando aqui para filmar. Como o crime não compensa. Ou melhor, né, se for depender do INSS, o crime nunca compensa. Nossa, né? Com certeza. Não compensa. Pessoal, um abraço a todos, sejam muito felizes. Esse foi o nosso podcast. Agora eu não sei que cara fazer, então a gente continua.